Bom dia, meus amados. Graça e paz. Estamos juntos mais uma vez e hoje estaremos encerrando o nosso tema do trimestre, o Evangelho de Lucas. É um prazer tê-lo conosco nessa manhã. É um prazer dividir com você um pouco da palavra do nosso Deus. Nós hoje vamos fazer uma leitura no capítulo 1, do versículo 8 do livro de Atos. Abra sua Bíblia, Atos 1:8. Todos conhecem, mas vamos ler. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Queridos, hoje nós vamos falar sobre o tema, que é o tema da nossa lição, um povo chamado igreja. Eu particularmente gosto muito de falar sobre esse tema, porque para mim a igreja é algo fantástico. Quando nós pensamos na igreja, e é importante a gente entender que a igreja, se perguntássemos, por exemplo, hoje a algumas pessoas, teríamos muitas definições na visão de cada um deles do que é a igreja. Comumente nós aprendemos desde cedo, foi nos ensinado essa definição. O apóstolo Paulo fala bastante e com ênfase que a igreja é o corpo de Cristo. Definição perfeita, porque o corpo de Cristo é perfeito. Ele faz uma comparação, uma analogia de que a igreja tem que ser esse corpo, ela tem essa vocação para ser perfeita, ela é chamada para viver em Cristo Jesus, tendo ele como o cabeça. Mas algumas pessoas provavelmente diriam o que pensam a respeito da igreja, com base na sua visão. Então, nós sabemos, do ponto de vista bíblico-teológico, uma das definições da igreja é que a igreja é o corpo de Cristo, perfeito, tendo ele como cabeça. Mas nós podemos pensar na igreja também a partir do próprio nome, a palavra igreja, Ela vem sofrendo uma variação da palavra eclésia, no grego. E essa palavra, no grego, ela quer dizer assembleia, uma reunião solene, um grupo de pessoas que se reúnem. Mas você pode me dizer, então, uma agremiação cultural, uma associação, é também uma igreja? Não. A igreja é o corpo de Cristo que se reúne formando uma grande comunidade local. Temos a igreja local, temos a igreja espalhada por todo o mundo, formando uma só igreja. Então, é fantástico a gente falar, seria que levaríamos muita coisa, muito tempo para falarmos a respeito do tema igreja. Então, a igreja é um grupo de pessoas salvas por Cristo Jesus, que agora salvas, se reúnem com o objetivo de adorá-lo e com o objetivo também de expandir a sua obra e expandir o seu ministério. E você vai me perguntar, Miro, mas quando a igreja surge? Também há alguns que dizem que a igreja surgiu em cima de fulano, que ciclano, que gerou, não vou nem falar. E vocês sabem, a igreja ela surge no próprio Jesus. Ele diz que a igreja é dele. Ele funda a igreja. Está lá em Mateus, quando ele fala a respeito da igreja. E ele dá uma palavra e uma expressão que é a que vai fazer toda a diferença. Por isso que a igreja é diferente de uma agremiação. A agremiação, com o tempo, ela pode ser uma grande, você pode pensar em grandes agremiações, em clubes, em coisas que no passado foram muito grandes, mas com o tempo não existe mais. A igreja não. Ela já nasce com o selo de vitoriosa e eterna. A igreja de Jesus é eterna. Ele diz que
a minha igreja, a minha igreja, ele vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja, ela nasce com poder. Ela já nasce com o sinal de vitoriosa. E a prova é que ela está aqui hoje ainda. 12 anos se passaram, fizeram de tudo para destruir a igreja desde o tempo dos apóstolos, no início, que nós chamamos de igreja primitiva, e a igreja vai mudando de fase até chegar ao que está hoje. E se você perguntar, Mira, a igreja está viva? Está. Mesmo nesse mundo caótico, conturbado, a igreja permanece viva. E ela tem crescido em alguns continentes, por exemplo, o continente africano, o crescimento é muito grande, o continente asiático. Na América, ela deu uma esfriada no primeiro mundo, por conta do sistema que se vive hoje, né, que nós chamamos de... Daqui a pouco eu lembro a palavra. Que as pessoas estão vivendo hoje focadas em si, secularismo, as pessoas estão vivendo conforme o presente século, a advertência inclusive do apóstolo Paulo, para que nós não vivêssemos de acordo com o século, com o mundo atual. Então a igreja, ela já nasce com uma vocação, ela já nasce para ser uma vocação. E essa igreja, ela é extremamente bonita, e eu digo que a beleza dela se dá justamente na sua complexidade, ao mesmo tempo na sua simplicidade. Ela se dá na beleza da diversidade, mas ela também se dá na beleza da unidade. Deus forma de pessoas de diversos povos, diversas nações, diversas línguas, para formar um só povo. Em Cristo nós somos um. O apóstolo Paulo vai falar bastante disso. Não há grego, não há bárbaro, não há celta, ninguém, todos, nem judeu, nem romano, todos agora são em Cristo Jesus. Essa é a beleza da igreja. Se formos para a África, somos igreja; se formos para a Europa, somos igreja; na América, somos igreja; na Bahia, somos igreja; no Brasil, somos igreja, onde o povo de Deus está reunido, independente da sua cor, da sua raça, da sua etnia. Ele é o povo de Deus. Então é um povo de Deus, é um povo chamado, é um povo vocacionado, é um povo diferente que forma o povo de Deus. Ainda ontem, participando da Convenção Batista Baiana, estando lá na frente, eu vi a diversidade. Tinha uma irmã japonesa completamente oriental, distribuindo na entrada da igreja, recepcionando os membros. Tinha uma pessoa negra, mas não foi escolhido, não. E gente de tudo que é cor. Isso aqui na Bahia, falei inclusive com a minha irmã, que lindo. Como o Brasil, né, tem esse potencial de expandir missionários com a cor e a cara das pessoas de todo o mundo. Se quer mandar um missionário para o Japão, tem no Brasil brasileiro com cara de japonês. Se quer mandar para a Europa, tem para qualquer lugar, porque essa diversidade étnica, né, racial do Brasil nos dá essa possibilidade. Pois bem, a igreja, então, ela já nasce poderosa. Quando ele diz em Atos 1:8, nós vamos entender. Eu esqueci de um detalhe. Eu falei para você que a nossa lição é em Lucas, até agora, esse trimestre todo, e hoje nós estamos em Atos. Por quê? Lucas é o mesmo autor do livro de Atos. E eu gostei aqui, irmãos, de um paralelo, uma analogia que o autor da lição, ele fala, e por isso que ele usa o livro de Atos. Ele diz o seguinte, está logo no início da revista. No Evangelho de Lucas, Jesus sai da Galileia e vai em direção a Jerusalém, certo? Agora, no livro de Atos, a igreja sai de Jerusalém e vai até os confins da terra. Com base nisso, ele então vai falar de um outro aspecto da igreja. Então a igreja, ela é chamada, como eu falei, ela é vocacionada. O próprio Jesus diz, esta é a minha igreja.
E essa igreja sua precisava de poder, precisava de força para vencer as lutas, principalmente naquele período onde a igreja romana, a igreja não, o Império Romano dominava o mundo, o judaísmo, onde a coisa acontece, também perseguiu ferozmente a igreja. Jesus, então, ele diz, não, vou dar fogo, não fiquem preocupados não, vocês vão embaixo do meu poder, daquele que tem todo o poder. Ele diz, mas recebereis sobre vós o Espírito Santo, Atos 1:8, mas recebereis sobre vós o Espírito Santo que há de descer. Isso é interessante porque até aquele momento a manifestação ou as manifestações do Espírito Santo se dava de forma diferente. E agora, com a ascensão de Jesus, com a partida de Jesus, ele disse, não, eu vou mandar o Paráclito, o Espírito Santo, o Consolador. Ele vai estar com vocês todos os dias. Então o Espírito Santo, ele vem na ausência do Filho, não deixa a igreja órfã, e ele vem dando poder. Essa palavra poder, no grego, é uma palavra conhecida por todos nós, que é a palavra dinamis, que dá origem à palavra dinamite. E quando nós pensamos em dinamite, nós pensamos em explosão. Então a igreja é essa agência de Deus, chamada eclésia, assembleia. Ainda tem outro reforço no nome, é fantástico, que é uma comunidade que é chamada, eclésia quer dizer isso, chamada para, redundantemente, pleonasticamente, chamada para fora, ou seja, a igreja chamada. Por isso que ele vai traçar esse paralelo. A igreja sai da Galileia, onde Jesus e seus discípulos estavam, vai para Jerusalém. Jerusalém era o centro de Israel, uma grande cidade naquele contexto, onde tudo deveria acontecer, onde estava o templo, os discípulos, tudo. As pessoas, os sacerdotes e muitas pessoas de diversas nações. Quando acontece, por exemplo, a descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, a gente conta pelo menos 16 nações presentes por ocasião do evento. Então, a igreja ela vem acompanhada de força, ela vem com uma missão. Qual é a missão da igreja? Sair para o mundo. Interessante, a igreja sai para o mundo. Para quê? Para pregar o Evangelho, as boas novas, as boas notícias, para impactar o mundo, para impactar as famílias, para impactar as nações, impactar o homem perdido sem Jesus. Então a igreja ela vem para anunciar, ela vem para o mundo, ela sai para o mundo. Esse modelo criado de uma igreja, um templo, inclusive que as pessoas dizem que a igreja não é templo, a igreja somos nós, presa, fixa, e um corpo não bate. A igreja é chamada para se espalhar como se fosse um povo com seus tentáculos, ocupando o mundo todo, enchendo o mundo da glória da presença de Deus, transformando esse mundo caótico, irmãos. Onde não há igreja, o pecado abunda. Onde não há graça de Deus, que a igreja tem que levar, o pecado abunda. Às vezes nós criticamos o mundo. O mundo está assim, o mundo está assado. É por conta e é culpa nossa. Porque se a igreja estiver presente, as forças do mal cada vez mais vai diminuindo. Quando não tem igreja, agora digo um templo, e nesse templo uma igreja operante em um local, um determinado local, vai ter um bar. Vai ter um bar fornecendo álcool para as pessoas. Por isso que a igreja ela precisa estar presente em cada local, uma igreja agora fixa e física, né? Um templo onde as pessoas possam ouvir a mensagem do Evangelho, mas a igreja não pode se limitar a isso, ela tem que sair das quatro paredes e ela tem que exercitar, ela tem que viver o seu poder. Quando nós não usamos o nosso poder, quando nós não usamos a força que nós temos, nós ficamos atrofiados.
Um corpo que não usa a sua musculatura, que não usa, fica o corpo atrofiado. Então é necessário que a igreja aprenda e entenda que ela já recebeu. Ele disse: recebereis. E logo depois, na sequência, no capítulo 2, a igreja recebe o Espírito Santo, que confere a ela força, poder, graça. E a partir daí, a igreja muda, ela começa a pregar o evangelho. Esse evangelho é pregado em todo mundo da época, que conhece um pouquinho de geografia, o contorno todo do Mediterrâneo, Europa, África, Ásia, toda aquela região é alcançada pela mensagem do evangelho, e anos depois ela chega aqui a nós. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que a igreja, ela já nasce recebendo o poder do Espírito Santo. Mas a igreja também, como eu falei, ela tem, justamente por esse poder, ela tem que se espalhar. Jesus espalhou discípulos, mandou 2 a 2 para todas as regiões, a fim de que o evangelho fosse pregado. Então a igreja, ela se espalha. Você pode ver isso no capítulo 8 de Atos, no versículo de número 1, diz: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Ou seja, nesse primeiro momento houve uma grande perseguição, e essa perseguição, embora vista como algo terrível, serviu para que a palavra do Senhor fosse espalhada, porque os discípulos tiveram obrigatoriamente que sair de lá, e uma vez saindo, começaram a espalhar a mensagem que revolucionou e, como diz as Escrituras, colocou o mundo de cabeça para baixo. O mundo não foi mais o mesmo depois do Evangelho, e não é mais o mesmo depois que o Evangelho entra. Ele transforma. Ele transforma o homem perdido que se encontra, o homem bêbado que deixa de beber, o homem adúltero que deixa de adulterar, o homem que bate na esposa, ele agora deixa de bater na sua esposa, e uma série de mudanças acontecem no homem e, consequentemente, na família e na sociedade, quando o Evangelho é pregado. Então, nós temos hoje que espalhar a igreja, e uma forma que a igreja encontrou de se espalhar é através de missões. Por isso que nós fazemos missões. A Igreja Batista, ao longo desses anos, principalmente no Brasil, tem se espalhado. Nós temos hoje uma junta de missões mundiais da Convenção Batista Brasileira. Eu creio que seja hoje a segunda, ou se não for a primeira, em número de missionários no mundo enviados, e com muito suor, com muito sacrifício, a igreja envia missionários para o mundo, numa moeda como a nossa, né? Uma moeda que é real, e envia missionários para países com custo de vida altíssimo, com condições de vida precárias, mas tudo isso a igreja faz, cumprindo o ID, a grande comissão, ID por todo o mundo. Então nós temos isso aí. A igreja, ela é uma igreja que se espalha, ela se espalha por toda a terra. É uma igreja também que, como eu disse a vocês, ela nasce com força. No primeiro século, nos primeiros anos da igreja, né, as primeiras décadas da igreja, a igreja, além dessa força, né, desse poder que ela tinha de fazer com que as pessoas fossem transformadas no encontro com Jesus, era uma igreja que ainda tinha e entendia que a sua força estava justamente pela operação do Espírito Santo na vida dela, e era uma igreja acompanhada de milagres, né? Os relatos do livro de Atos, os primeiros capítulos, falam muito de milagres realizados pela igreja. Esses milagres foram importantes, não que hoje não seja, eu acredito em milagres, acho que todo aquele que crê em Jesus, todos aqueles creem em milagres. Jesus ainda hoje opera milagres, mas a igreja naquele momento ela foi, de certa forma, durante um período, né, ela impactou a sociedade, muitos se converteram justamente por causa dos milagres operados através dos discípulos, né, pela igreja. No livro de Atos segue-se alguns milagres. O primeiro milagre registrado
do homem na porta do templo, né? Está lá em Atos, aqui em Atos, capítulo de número 3, quando Pedro cura um paralítico. E eu vou abrir um parênteses para falar sobre esse momento que é importante. Quando nós pensamos nos discípulos, cada um tem a sua característica, cada um teve a sua forma, né, o seu comportamento, mas um se destaca, que é Pedro. Pedro é o discípulo, o apóstolo que mais se destaca. Inclusive, Jesus o tem como um dos principais, ele se torna o principal líder da igreja primitiva, a começar de Jerusalém. Mas quando você olha a biografia de Pedro, você vai ver sempre Pedro dando brecha, né? Hoje nós diríamos dando mole, vacilando. Ele vacilou muito, vacilou na fé, vacilou. O comportamento de Pedro. Pedro era um homem impestivo, né? É um homem muito sanguíneo, extremo, medroso, covarde. Ele negou a Jesus, né? No momento quando o galo canta, né? Lá quando Jesus está sendo preso, e uma série de coisas que a gente poderia falar aqui sobre Pedro. E agora nós temos um fato diferente. É através de Pedro e por Pedro que esse milagre acontece. Quando Pedro, no capítulo 3, disse: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava para que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Irmãos, isso é fantástico, porque até outro tempo, um pouco antes disso, Pedro estava negando: não conheço. Por 3 vezes ele disse que não conhecia Jesus. Houve uma mudança desse período para aqui, na vida do apóstolo Paulo, que transformou ele nesse homem cheio de fé, de ousadia e de coragem. Quando ele é abordado na porta do templo, esse homem servia de fonte de renda. Não era para ele só, não, para aquelas pessoas que diariamente pegavam ele e colocavam na porta do templo. Todo dia faziam isso, ou seja, no final do dia deveria dar a comissão dele e ficar com a maior parte. Era um homem que gerava lucro na sua condição. Hoje temos muitas pessoas assim, vivendo assim na cidade, às vezes não querem uma ajuda, porque querem viver da esmola. Esse homem estava dando lucro a muita gente. E ele então pensou, viu, Pedro e João, se for pedir a esse, quem sabe, vou receber mais uma ajuda, mais uma moeda. Quando Pedro, cheio, e isso está cheio do Espírito Santo, ele diz: olha, eu não tenho nada, não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho uma coisa que vale mais do que tudo isso, e isso eu te dou. E diga a você, em nome de Jesus, levanta e anda. Isso mostra claramente que a igreja, ela tem poder. Esse poder foi dado à igreja. O próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é a igreja que tem que temer o inferno. É o inferno que tem que temer a igreja. É a igreja que tem que invadir, saquear, como alguns dizem, saquear o inferno, resgatar essas pessoas, como esse homem aqui, que foi resgatado. Ele estava vivendo dessa forma. Então é uma igreja que, no primeiro momento, ela veio acompanhada, não que hoje não tenhamos, volto a dizer, que algumas pessoas dizem: você é tradicional, os tradicionais não creem. Não existe isso. O milagre existe, Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e ele opera. Eu não creio no charlatanismo, no falso milagre. Eu creio no milagre operado pelo poder do Espírito Santo. Então, esta igreja, irmãos, é a igreja que nasce forte, com força, vitoriosa, combativa. Ela
sai do mundo, ou ela vai para o mundo. Lembra quando eu falei? Ela sai porque a igreja tem que sair para ir para o mundo. Onde tiver pessoa, a igreja tem que ir, alcançar essa pessoa, ela tem que se expandir, ela vai para o mundo. Agora está o grande problema da igreja. Eu posso dizer que é o pulo do gato da nossa lição. A igreja ela vai para o mundo, mas ela não pode ficar no mundo, porque ela não é do mundo. O próprio Jesus disse que nós não somos deste mundo, nós estamos no mundo. E essa palavra eclesia, sair, né, reforça novamente a ideia de que a igreja ela vai para o mundo, se espalha, prega, testemunha, mas ela não pode ficar no mundo, ela é chamada para sair do mundo. Nós estamos aqui, nosso lugar não é aqui, nós somos peregrinos, estamos a caminho da Nova Jerusalém, estamos indo para o céu, não podemos ficar no mundo. O grande problema da igreja hoje, que com o tempo ela se adaptou, ela gostou, ela se acostumou e ela hoje está no mundo. E a recomendação de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo: não vos transformeis, não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tome a forma do mundo, não se molde conforme o mundo, mas transforme o mundo pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, a igreja ela está hoje no mundo, presente nesse mundo, que às vezes a gente pede: Senhor, volta logo, Maranata. Minha esposa diz muito Maranata quando ela vê alguma coisa assim. Aí ela usa muito essa expressão no trabalho e as pessoas não sabem o que ela estava dizendo, né? Aí ela tem sempre que explicar o que significa isso, né? Essa expressão de dizer volta logo, Jesus, porque parece que nada, não falta nada para acontecer, mas falta a igreja recuperar esse poder e dizer: eu sou o corpo de Cristo nesse mundo, eu preciso salgar esse mundo que está podre, o sal salga, conserva, eu preciso ser luz nesse mundo que está em trevas. E a igreja então entende que a sua vocação e a sua missão é ser sal e ser luz, é impregnar o mundo com um bom perfume de Cristo, mas não ficar aqui, é sair para o mundo e sair do mundo. Esta é a missão da igreja. A igreja precisa entender que ela é importante no mundo. Se a igreja não estiver no mundo, o mundo acaba. Quando a igreja for arrebatada, tudo vai acabar. Então eu, você, nós somos esse corpo de Cristo, diferentes uns dos outros em muitos aspectos, mas unidos com um só propósito, de adorar aquele que é vencedor, aquele que morreu na cruz, deu a sua vida, nos salvou, ressuscitou e disse que voltará para resgatar a sua igreja, o seu povo, a quem ele tanto ama e a quem deu a sua vida. Meu irmão, minha irmã, que Deus neste dia, que hoje, dia do Senhor, opere na sua vida, de forma que você recupere as suas forças e seja esta igreja, corpo de Cristo, família do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.